Muito bem. Vamos citar ainda, na psicologia junguiana, o aspecto da crítica. Segundo a psicologia junguiana, pode ser entendido sob várias dimensões. Não como um conceito isolado, mas integrada em aspectos da estrutura da personalidade, do processo de desenvolvimento psicológico e da interação entre consciência e inconsciente. Ele era excepcional, ele fazia uma abordagem completa. Os principais pontos de vista incluem, primeiro, funções psicológicas. A crítica está intimamente ligada às funções de julgamento, que é o pensamento e o sentimento, na tipologia junguiana. Pensamento é a função que busca a verdade objetiva, analisando e avaliando ideias com base na lógica e na razão. Uma crítica baseada no pensamento tende a ser analítica e focada em fatos. Olha que interessante, ele amarra bem, né? Sentimento é a função que avalia as coisas em termos de valor pessoal, como bom ou ruim, agradável ou desagradável. A crítica baseada no sentimento é mais subjetiva e relacionada a valores afetivos. Um indivíduo tende a ter uma função de julgamento dominante, enquanto a função oposta permanece menos desenvolvida e muitas vezes inconsciente, o que pode levar a julgamentos unilaterais. A sombra. Criticar excessivamente os outros pode ser um indicativo da projeção da sombra, indiscutível. A pessoa que critica muito está projetando a sua sombra nos seus pareceres, né? Que são as partes reprimidas, inconscientes e indesejáveis da própria personalidade. O indivíduo, às vezes, projeta aquilo que é mais desagradável a ele no outro, né? O que se critica veementemente nos outros pode, na verdade, ser um aspecto que o indivíduo não reconhece ou aceita em si mesmo. O processo de individuação envolve integrar a sombra em vez de projetá-la. Então, veja bem, integrar é diferente do que projetar. Muitas vezes o indivíduo projeta as suas fraquezas no outro, né? Unilateralidade da razão. Jung criticou a unilateralidade da razão pura e do pensamento consciente, que muitas vezes exclui a importância do inconsciente e do pensamento simbólico. Jung, ele via no todo, não unilateralmente, né? Uma crítica que desconsidere a profundidade e a complexidade do mundo psíquico é vista como limitada. A abordagem junguiana valoriza a totalidade, a integração do racional e do irracional. Isso está correto. Só aí nós poderemos considerar uma crítica sensata, onde o racional está integrado com o irracional. Os dois, né? Processo de individuação. A crítica, seja interna, que é a autocrítica, ou externa, pode ser
como um catalisador no processo de individuação, caminho para a totalidade e a autorrealização. Confrontar-se com críticas e com a própria sombra pode levar a uma ampliação da consciência e ao crescimento pessoal. Em resumo, para a psicologia junguiana, a crítica não é apenas um ato de julgamento, mas um complexo fenômeno psicológico que reflete a estrutura da personalidade do indivíduo, suas funções dominantes e o conteúdo do seu inconsciente, especialmente a sombra e a atitude unilateral da consciência. Olha que coisa interessante, né? E completa, engloba tudo, né? Muito bem. Nós ainda vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo o exercício da crítica construtiva e positiva deve ser seguido por todo interessado na doutrina, no sentido de que sempre seja realizado um estudo comparativo das mensagens mediúnicas e das obras publicadas como sendo espíritas. A pedra de toque é e sempre será a codificação kardeciana. Isto, contudo, sem deixar de destacar que o próprio codificador sempre considerou a filosofia espírita como uma doutrina aberta e progressiva, que não foi ditada completa, cabendo aos homens que lhe seguiram completá-la no diálogo com os espíritos. Esta é a nossa tarefa, dialogar com os espíritos, para fazer prosseguir a tarefa do esclarecimento espírita para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isto é muito importante. É claro que nós não vamos fazer mudanças, nem estamos com esta ideia, nem passou pela nossa cabeça essa pretensão, mas é fundamental que nós questionemos. Quantos e quantos livros estão sendo publicados ultimamente? Quantos e quantos livros? Antes nós tínhamos a grande dificuldade da publicação das obras de Francisco Cândido Xavier, mesmo as obras de Divaldo Pereira Franco. Hoje nós temos uma avalanche de livros sendo publicados, mas será que esses livros são fidedignos? Será que nós podemos confiar plenamente? A casa espírita, ela deve ter como base a obra kardeciana. As obras subsidiárias, que são as obras que complementam, deveriam e devem ser as obras de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Ivone do Amaral Pereira, e essa linha, não nos distanciando muito destes médiuns magníficos. Mas hoje nós temos uma avalanche incomensurável de livros e se encontram dentro das bibliotecas das casas espíritas. Nós nos perguntamos, será que eles passam pelo crivo do bom senso e da razão? Existem instituições que trazem médiuns para fazerem a divulgação dos seus livros e publicam os seus livros abertamente. Para que um espírito verdadeiramente da ordem dos espíritos verdades se manifeste e traga uma mensagem, o médium tem que ser um médium altamente gabaritado.
Não estou aqui com pretensão de julgar absolutamente ninguém, mas fica muito difícil, depois que nós acabamos lendo as obras de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, a obra de Ivone do Amaral Pereira, de Sueli Caldas Schubert, é muito difícil encontrarmos outros que suplantam esses níveis. E nós temos aí uma infinidade, né? Uma infinidade. Cabe a cada um de nós, está aqui a observação do tema crítica, entende? Julgar e ter como pedra de toque as obras da codificação espírita. Isso é fundamental. Entende? A pedra de toque é e sempre será a codificação espírita. Portanto, o que foge desta linha de raciocínio é questionável. Vamos encerrar, voltamos para encerrar.